Lembra que a gente tem, né, basicamente os movimentos na direção vertical e os movimentos na direção horizontal. Os movimentos na direção vertical, eles são um pouco mais favoráveis à intuição, digamos, né? Então, lembra que no caso dessa aula aqui, a gente tomava um gráfico de uma função qualquer, tá? A ideia é não precisar da expressão para fazer esse tipo de movimento, tá? Pelo contrário, né? A ideia é muitas vezes, olhando para a expressão, já sacar qual é o movimento, sem ter que passar pela nova composição algébrica. Então, um gráfico de uma função f qualquer, tá? No caso aqui eu defino no intervalo de menos 5 até 5, né? Para não ficar uma coisa muito grande aqui nesse início. E aí, vamos começar olhando o movimento mais simples, que é um movimento de deslocamento vertical, de translação vertical. Tá? Se eu somo alguma coisa nas imagens, tudo aquilo que eu faço de operação na imagem, se espera que se traduza graficamente em movimentação na direção vertical. Afinal, as imagens se estabelecem no eixo vertical. Então, se eu somo uma constante, o gráfico vai lá e sobe. No caso que o gráfico se desloca 3 unidades no sentido positivo do eixo das ordenadas. Também conhecido como sobe. Tá? Já, se ao invés de somar eu subtrair na imagem, o gráfico com correspondência vai e desce. Ok? Então, movimento mais simples, translação vertical, soma subtração de constante. Perfeito. Agora o efeito sanfona, digamos, de dilatação e compressão. Né? Se eu multiplico por uma constante positiva maior do que 1, no caso uma constante 2, por exemplo, eu vou dobrar todas as imagens, eu vou dilatar o gráfico na direção vertical. Ao passo que, se ao invés de multiplicar por um número maior do que 1, eu multiplicar por um número entre 0 e 1, seja ainda positivo, mas menor do que 1, em correspondência eu estou, na verdade, não multiplicando, mas dividindo as coisas por 2. Né? O gráfico vai ser achatado, comprimido, no caso aqui é metade. E a gente faz em separado a descrição da multiplicação por menos 1 na imagem, porque ela sozinha, só ou menos na frente de tudo, é responsável por um movimento bem peculiar, bem específico dele. Trocar o sinal de todas as imagens. Então, quero uma imagem 1000 se torna uma imagem menos 1000. Ou quero uma imagem menos 5 se torna uma imagem mais 5. Como todo gráfico sofre reflexão em torno do eixo X, ou seja, o eixo X comporta comum, espelho plano, né, o gráfico vai lá e sofre uma reflexão. Perceba que quem estava em cima do eixo X automaticamente não sai do lugar. Né? Se eu tenho um objeto colado em cima do espelho, a imagem fica colada ali também. Tá? Isso reforça a ideia de que é no eixo X que fica esse espelho. Agora, em correspondência a esses movimentos dentro do argumento da função, né? Aqui é uma reflexão em torno do eixo X, portanto, eu já começo comparando com menos dentro. Aqui você não vai inverter sinal de imagem, né? Aqui você vai inverter o lado em que as imagens são atingidas. Então, o que antes acontecia, por exemplo, para o x igual a 3, agora vai acontecer para o x igual a menos 3. Agora, reflexão em torno do eixo Y. Ok? Então, trocar de sinal fora, reflexão em torno do eixo X. Trocar o sinal dentro, reflexão em torno do eixo Y. E agora vem os movimentos que tem que tomar mais cuidado, porque eles soam um pouco contrários, digamos, à intuição. Né? Quando eu tenho um mais 2 somando fora na imagem, o gráfico se desloca no sentido positivo do eixo Y. Aí você associa, intuitivamente, né, o sinal de mais com o sentido positivo das coisas. No eixo Y, uma baita de uma verdade. No eixo X, vai errar, certo? Vai acabar errando se eu olhar para essa ideia mais intuitiva, porque esse gráfico ele não vai para a direita 2 unidades, esse gráfico vai para a esquerda 2 unidades. Esquerda, do tipo que na direita. Tá? E como tipicamente os movimentos na direção horizontal são os primeiros que tem que ser feito, né, quando você tem uma sequência de movimentos, se você errar a primeira passagem, não há Cristo que salve depois. Se eu quiser que o gráfico vá para a direita, eu devo não somar, mas sim subtrair dentro. Tá? Esse daqui é o cara que vai 2 unidades para a direita, para o sentido positivo do eixo X, sim, com sinal de menos dentro. Ok? Então é de fato tanto quanto contrária à intuição, né? O menos ali sugeriria ir para o lado negativo do eixo X e não é o caso. E também se mantém, tanto quanto contrária à intuição, quando eu olho a questão da compressão e dilatação na direção horizontal. Quando a gente colocou um 2 multiplicando fora as imagens, o gráfico foi lá e dilatou em relação ao eixo Y. Aqui colocar um 2 dentro não faz o gráfico dilatar na direção horizontal. Ao contrário, esse gráfico vai comprimir. E a gente comentou, né, lá no vídeo do movimento de gráficos, retomando também isso muito brevemente, que para deixar isso aqui um pouco mais intuitivo, a ideia é que quando você dobra lá dentro, né, o argumento da função, é como se eu estivesse passando por uma mesma trajetória que a gente está acostumado a passar todo dia,
só que dessa vez com o dobro da velocidade, né? Então, sei lá, você vai tipicamente a pé, né, da sua casa até algum lugar. Um belo dia você vai de bicicleta, tá? E você faz exatamente com o dobro da velocidade. Você vai passar pelas mesmas posições que você passava antes, ou seja, as imagens vão se repetir todas, mas com o dobro da velocidade vai demorar metade do tempo, tá? Que é a variável que tipicamente fica na direção horizontal, né, quando você mexe com espaço em função do tempo lá na cinemática escalar. Tá? Então seria essa compressão, né, na variável tempo que eu estaria vendo, para deixar isso aqui um pouquinho mais intuitivo, tá, no gráfico. E se eu quiser que esse gráfico dilate na direção horizontal, por exemplo, se eu quiser que ele dobre, né, tudo na direção horizontal, então não devo multiplicar por duas letras, mas sim dividir, multiplicar por meio. Esse sim é o cara que vai dilatar na horizontal e não comprimir. Tá? A interpretação é análoga, né, com metade da velocidade eu demoro o dobro do tempo que eu demoraria para passar pelas mesmas posições, no caso para repetir as imagens. Ok? Então, vamos. Ainda no âmbito de relembrar coisas aqui, relembrar os três gráficos básicos, né, da trigonometria, o gráfico da função seno, da função cosseno e da função tangente, cada um dentro da sua peculiaridade. Hein? No caso, a gente sabe que os gráficos seno e cosseno são um pouco mais parecidos. Na verdade, a curva é a mesma, né, mas só está deslocada para o lado em relação à outra. A gente pode até provar, digamos, essa questão do deslocamento, aliando a aula de movimento de gráfico com as ideias de soma e subtração de arcos, tá bom? É uma conta bem simplesinha de se fazer. Então, só destacando aqui os aspectos básicos de seno e cosseno. O seno, ele começa passando pela origem, né? No primeiro quadrante ele começa crescendo, né? No 90 graus, no π sobre 2 ele vai até o seu máximo que é 1, e aí começa a decrescer, enfim, vai fazendo todo o traçado da curva. E é uma função ímpar, né? Ou seja, tem simetria em relação à origem. Se eu tenho o parzinho AB, eu tenho também o parzinho menos A menos B. Já o cosseno é uma curva com simetria em relação ao eixo y. Né? Então eu tenho uma função que é par, cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Então se tenho o parzinho AB no gráfico, tenho o parzinho menos AB também. Ele sai do máximo, né, aqui no eixo y, cosseno de 0 é 1, começa decrescendo pelo primeiro quadrante e continua decrescendo até chegar no π radiano, 180 graus, né, o seu menor valor possível, e aí começa a crescer de novo. E aí, destacando coisas básicas aqui, tanto seno quanto cosseno tem período 2π radianos, né, 360 graus, eu preciso esperar uma volta completa para as imagens começarem a repetir integralmente. Lembrando que não basta você olhar para a repetição de uma imagem específica, né? Você fala, daqui para cá repetiu. Ok, até aí, daqui para cá também repetiu. Né? A questão é o trecho completo do gráfico, que a partir do momento que você copia aquele trecho completo, você pode sair carimbando, né, e dar o restante do desenho. Então, se eu copiar só esse trecho aqui, por exemplo, eu não consigo simplesmente colando ele do lado, né, gerar esse trecho aqui de baixo. Então, uma volta completa, 2π radianos, aí sim, daqui até aqui, repetiu totalmente a configuração do desenho. Tá? No caso de seno e cosseno, gente, para ondas de modo geral, é mais fácil, tá? É melhor, menos perigoso se localizar as coisas a partir da separação entre dois picos ou entre dois vales aqui, entre dois pontos de máximo e dois pontos de mínimo. Tá? Ali você tem a caracterização adequada do período. E o conjunto imagem, né, justamente são funções limitadas, seno e cosseno, que vão entre menos 1 e mais 1. E essas duas características elementares, fundamentais de seno e cosseno, elas vão ser afetadas por parâmetros específicos ali, né, um deles é responsável por controlar a dilatação e compressão na direção horizontal, é o cara que vai ser responsável por mexer no período da função. Já o cara que é responsável por afetar o gráfico em termos de compressão e dilatação vertical, né, vai mexer na amplitude do desenho. Né? Sei que o seno e cosseno tem amplitude 1, né? Vai a linha média da função no zero, né? E aí para cima e para baixo ele abre uma unidade, né? Ou seja, aí vai varrer do menos 1, que é o seu valor mínimo, até mais 1, que é o valor máximo. Tá bom? Então, deixa isso aqui relembrado com vocês também. Para a função tangente, né, também lembrando o aspecto do gráfico dela, ressalva que ela tem limitações de domínio, né, coisa que seno e cosseno não tem. Ao contrário de seno e cosseno, não preciso esperar uma volta completa para as imagens repetirem aqui, né, que o período não é 2π radianos, é que o menor intervalo para repetir tudo é π radianos, meia volta já basta. E, ao contrário de seno e cosseno, que são funções limitadas, tangente não. Né? Dentro de um único período ela já estoura, né? Ela vai desde o menos infinito até o mais infinito, ou seja, o conjunto de imagens são todos os reais. Tá bom? Então aqui você tem
uma situação que é menos afetada em termos de dilatação e compressão vertical, tá bom? Não tem muito o que mexer na imagem, porque todo mundo já é atingido naturalmente. Agora, o período, tá? Como toda função periódica, aliás, deve ser afetado pelo parâmetro que controla a compressão e dilatação na direção horizontal. Então nós vamos estudar isso daqui agora. Relembrando os coeficientes básicos aqui do movimento de gráficos, né? Então, somar ou subtrair alguma constante dentro. Esse daqui deve ser o primeiro movimento a ser imposto num gráfico, tá? Em que eu tenha todas essas modificações aqui, quando eu parto do gráfico primitivo de y igual a seno de x. Tá? Eu vou escrever com seno aqui, funciona com cosseno também, tá? A rigor funciona com qualquer função periódica que eu vou descrever. No caso de funções que não têm imagem limitada, né, como por exemplo a tangente, deveria retirar apenas o comentário sobre a imagem, tá, que eu vou fazer no finalzinho dessa tela. Mas tirando isso, o restante vale para todo tipo de função trigonométrica, em particular a questão do período, que é algo fundamental que a gente tem que tomar cuidado aqui de destacar adequadamente, tá? Vale para toda função periódica, tá? Naturalmente classificada pelo seu período. Então vamos lá. Sempre começa analisando a questão do desenho aqui, que eu sei que é responsável por fazer algum tipo de movimento, né, lateral, movimento horizontal para o desenho. Então, sendo A e K números reais não nulos, a gente tem o seguinte, porque se o A for zero, por exemplo, ele vai matar toda a parte aqui do seno, né, passa a ser uma função constante, não é do interesse da trigonometria, isso não é um seno propriamente dito, tá bom? E se o K for zero também vai matar a dependência com x, né, também passa a ficar uma função constante, não é uma dependência do seno propriamente dito, então não é do nosso interesse. Agora, o A e o V, né, perdão, o D e o V, se eles forem zero, quer dizer que não teve deslocamento horizontal, não teve deslocamento vertical, tá? Mas isso é menos preocupante. Começando sempre pelo Dzinho, então. Lembrando que na direção horizontal as coisas são um pouco contrárias à intuição, né? Se eu somo alguma coisa dentro, então se esse desenho for positivo, é de fato uma soma isso daqui, o gráfico não vai para o lado positivo do x, ele vai para o lado negativo, ele vai para a esquerda. E com desenho negativo, né, se for um menos 2, por exemplo, aí é que ele vai para a direita, como a gente acabou de revisar ali. Depois de fazer isso daqui, ainda dentro do parênteses, você vai olhar a questão do k. A gente sabe que multiplicar, né, o x por alguma coisa é o efeito sanfona na direção horizontal, mas sendo no argumento da função ainda contrário à intuição. Se for um número positivo, então eu vou começar analisando o módulo, e o sinal de menos a gente trata em separado, como a gente já viu na revisãozinha ali também. Se for um cara em módulo maior do que 1, se for um 2, por exemplo, né, o 2 fora faz o gráfico dilatar, o 2 dentro não faz o gráfico dilatar, o gráfico comprime. Tá bom? Então, cara, em módulo maior do que 1 gera uma compressão horizontal. Já se em módulo ele for menor do que 1, se for meio, por exemplo, aí sim o gráfico vai dilatar. E se o K for negativo, né, você sabe o efeito que ele tem em módulo, ok? E o sinal de menos especificamente, só ele vai provocar uma reflexão em torno do eixo Y, tá bom? Então a gente já sabe descrever tudo em termos do interior aqui, né, do argumento da função seno. O passo seguinte é analisar agora a interferência do parâmetro A. Ele é o cara que controla, né, a dilatação e compressão na vertical, e como tal, em módulo maior do que 1, de novo, né, eu trato o sinal de menos em separado devido ao seu movimento específico. Então, em módulo maior do que 1, 2, por exemplo, o gráfico vai lá e dilata, que é as coisas mais favoráveis à intuição. Se for um cara em módulo menor do que 1, meio, por exemplo, o gráfico sofre uma compressão. E o sinal de menos em específico, né, assim como dentro o sinal de menos gera uma reflexão em torno do eixo Y, o menos fora troca o sinal de todas as imagens até então geradas pela função. Né? Então tem reflexão em torno do eixo X. E por último, tá, a gente vai nessa ordem, tá bom? Primeiro controlo o deslocamento do Tzinho na horizontal, depois a dilatação e compressão horizontal, depois a dilatação e compressão vertical, tá bom? E agora o deslocamento para cima ou para baixo. Aqui também muito tranquilo, né? O movimento, aliás, mais simples de todos. Se for positivo, o gráfico sobe, se for negativo, o gráfico desce, tá bom? E em relação ao conjunto imagem, perceba, né, que até aqui, até os movimentos na direção horizontal finalizarem, como justamente você só mexer o gráfico na direção horizontal, funções limitadas, que são seno e cosseno, continuariam com a imagem entre menos 1 e mais 1. Os parâmetros A e V são os caras que vão afetar o conjunto imagem. Então, o parâmetro A. Se o A for 3, por exemplo, uma imagem que é de menos 1 até mais 1 passa a ser uma imagem de menos 3 até mais 3. Tá? Agora, se ao invés do 3 o A for menos 3, você vai ter
uma reflexão em torno do eixo x, né, devido ao sinal de menos, mas não vai mudar muito o fato de que o conjunto imagem vai continuar de menos 3 até mais 3. Né? Porque como você tinha uma situação simétrica, menos 1 até mais 1, em torno do eixo x, né, do conjunto imagem, qualquer multiplicação por A, seja positivo ou negativo, não afeta as bordas. Né? O sinal de menos em si acaba não afetando as bordas e só vai mudar quais são os x que vão atingir essas beiradas. Então, se eu trato em módulo as coisas, a hora que você multiplica por A, seja positivo ou negativo, o gráfico do seno e cosseno, que ficaria entre menos 1 e mais 1 na imagem, agora passa a ficar entre menos o módulo do A e mais o módulo do A. Quer dizer, entre menos A e mais A se o A for positivo, e entre A e menos A, né, tem que ser o contrário, se o A for negativo. E finalmente o deslocamento vertical, aí o movimento rígido, né, leva tudo para cima ou para baixo de V unidades. Então você vai agregar esse V nas beiradas, né, vai agregar esse V em todas as imagens de uma vez só. Tá bom? Por isso que o gráfico fica, né, do menos o módulo de A mais V até o módulo de A mais V. Ok? Então aqui o deslocamento vertical, né, gerado pelas duas últimas partes aqui dessa composição. Tá bom? Aliás, falando literalmente, isso aqui não deixa de ser uma composição de funções. Falei para vocês, movimento de gráfico é oficialmente uma parte de função composta, só que eu tento fazer isso diretamente no desenho, né? Ou tentar observar o aspecto que cada pedacinho tem separado para o desenho e tentar acelerar essa construção sem ter que passar por pedaço a pedaço da construção algébrica. Ok? Nós vamos fazer exemplos agora em cima disso daqui e fazer uma observação específica em relação ao período, tá? Que é o cara afetado pelo parâmetro K. Perceba, né? Esse cara é movimento rígido leste-oeste. Isso aqui também é movimento rígido para cima e para baixo. Esse daqui, ele faz a compressão de dilatação na direção vertical, mas também não consegue mudar o afastamento entre os pontos de repetição. O único cara que consegue fazer isso, portanto o cara que vai afetar o período, é o K. Tá bom? Então esse K é o nosso interesse específico de escrever o vínculo que ele tem com o período. Então, resumo da ópera. Comece sempre pelo desenho, deslocamento horizontal. Tá? Em seguida, vá para o K, compressão de dilatação horizontal ainda, e é o cara que vai estar ligado à alteração do período. Em seguida, vai para movimento de compressão de dilatação na direção vertical, para amplitude, tá? E finalize com deslocamento vertical. Tá bom? Esse deslocamento vertical, em particular, é uma coisa que torna ele bastante visível no desenho, ao contrário do deslocamento horizontal, que talvez não seja tão visível assim, porque depois, quando você começa por ele é o primeiro passo a ser feito, a alteração do período posterior que o K provoca, pode ser que ele tire um pouco a sua visualização, né, do quanto foi deslocado inicialmente. Tá bom? Já o parâmetro V, como ele é o último passo a ser feito, né, ali vai ficar bem nítido uma coisa, tá? E na verdade ele vai acabar meio que ficando denunciado. Porque como seno e cosseno tem a sua linha média no zero, né, em cima do eixo x, até ali o mínimo e o máximo são simétricos. Né? Até você somar ou subtrair alguma constante aqui fora, o mínimo e o máximo estavam, né, menos módulo de A e mais módulo de A. Valores simétricos, tá bom? Então de menos 1 até mais 1, de menos 50 até mais 50, mas valores simétricos. A linha média da função ainda fica no zero, ainda fica em cima do eixo x. E como esse daqui é o responsável por movimento rígido de subida ou descida, né, o parâmetro V, ele acaba ficando diretamente no desenho presente na questão da linha média. Tá? Então, se eu vejo, por exemplo, o gráfico do seno cobrindo, de, sei lá, do 6 até o 10, né? Menor imagem 6, a maior imagem 10. A linha média disso é o 8, tá? No meio do caminho. Uma média aritmética mesmo, tá? Entre o mínimo e o máximo. Você tem certeza, portanto, que isso significa que o gráfico foi deslocado 8 unidades para cima, ou seja, ali você já vê o valor do Vzinho mais rapidamente pelo desenho. Ok? Então, o V e o A são os caras mais identificáveis pelo desenho, né? Porque depois que você identifica o valor do parâmetro V, se você devolver a linha média para o eixo X, você já consegue ver a partir dos picos, né, e dos vales ali, eles vão passar a ser simétricos. Se não for de menos 1 até mais 1, se for de menos 5 até mais 5, por exemplo, você vai saber que esse A em módulo é 5. Né? Aí tem que ver se rolou uma reflexão em torno do eixo ou não para definir o sinal dele. Tá bom? Mas em módulo, pelo menos, você já consegue também tornar visível, né, a partir do gráfico. O D e o K, né, como eles foram os primeiros caras a entrarem na estrutura da função, eles acabam ficando um pouquinho mais escondidos. Tá bom? Em particular, o K, eu ainda consigo destacar ele a partir do período. Né? O parâmetro D é aquele que fica menos evidente, menos nítido de imediato para o desenho. Tá bom? Claro, tem como recuperar ele também, tá bom? Mas aí ele depende, né, como ele é o primeiro passo a ser feito, até desfazer tudo para descobrir qual era ele, depende de todos os outros passos terem sido desfeitos antes. Tá bom? A gente vai ver um exemplozinho é tudo isso. Vou começar com uma primeira situação aqui para a gente já ver a questão do período.
Só f igual a seno de x, né? A gente sabe que tanto seno quanto cosseno tem período 2π radianos, ok? Agora, se eu trabalhar com a função seno de 3x, vou chamar ela de g de x. Ela é uma composição, né, da f com 3x, ou seja, multiplicar o argumento da função, né, que eu tinha antes por 3. Se fosse um 3 multiplicando as imagens, dilatação na direção vertical. 3 multiplicando dentro não dilata horizontalmente, mas sim comprime as coisas horizontalmente. Beleza. E em particular, eu vou acabar comprimindo também o intervalo de tempo que demora para o gráfico começar a repetir todas as imagens. Eu vou acabar comprimindo o período. Aproveitando aquela analogia que a gente fez, né, com a ideia da física, se eu tenho, né, o costume de fazer sempre o mesmo caminho, tá, mais ou menos com a mesma velocidade ali todo dia. Tá? Vou a pé, por exemplo, da minha casa até o supermercado. Se um dia eu vou de bike, né, passo pelas mesmas posições que eu passava antes, mas vou mais rápido, eu vou demorar menos. Se eu for com o triplo da velocidade, eu vou demorar 1/3 do tempo que eu demorava. Então, você vê uma comparação exatamente no tempo que demora. Em relação ao período, com 1/3 da velocidade, perdão, com o triplo da velocidade, o que precisava de uma volta completa para começar a repetir, agora vai precisar só de 1/3 desse tempo. O período passa a ser 2π dividido por 3. E se ao invés de seno de 3x for seno de menos 3x, a gente sabe que o efeito do sinal de menos dentro é forçar uma reflexão em torno do eixo y. Mas, embora seja um espelho, né, você vê, a reflexão ela não afeta o período. Tá bom? Então, imagine que o 3 acabe sendo o passo significativo aqui, né, mas o sinal de menos não. Então, essa função, que vai ser a reflexão da anterior, né, em torno do eixo y, vai ter o mesmo período. Tem que ser o mesmo 2π sobre 3. Você fala, tá, mas era menos 3 que estava aqui dentro. Então o menos tem que ser ignorado. Tá? Porque o menos é responsável pela reflexão. Né? Mas também se eu deixasse o menos ali e falasse que o período era menos 2π sobre 3, o período é definido como menor intervalo de tempo positivo para as coisas acontecerem. Né? Então também já não faria muito sentido o período ser negativo. Então eu coloco o módulo ali só para isso. Tá? Só para o caso de ser negativo, o nosso K. Tá? No caso o K, o papel dele aqui, né, sendo do 3. Nesse exemplo, e no outro menos 3. De modo mais geral, né, gente? Se eu tenho um K, número real, não nulo, né, porque senão destrói tudo, fica uma função constante, e f for uma função periódica de período t, então a modificação da função k, multiplicando lá da função f, multiplicando lá dentro pelo parâmetro k, isso aqui também vai se manter como uma função periódica, tá bom? É o efeito de compressão e dilatação. Né? E o novo período vai ser quanto? Você desconfia que isso aqui é uma ênfase no caso, né? Vai ser o antigo período dividido pelo módulo do K. Tá? Então, se módulo K for maior do que 1, você tem de fato uma compressão, você tem uma redução do período anterior. Tá? Se o K for em módulo menor do que 1, tá? Se isso aqui for meio, por exemplo, no lugar do 3, né? Aí com metade da velocidade vai demorar o dobro do tempo. Né? Aí ficaria t dividido por meio, também conhecido como 2 vezes o período antigo, né? Dilatou o período. É o que se espera, né? O K em módulo maior do que 1, compressão horizontal, e o K em módulo menor do que 1, dilatação horizontal. Tá bom? E isso acaba se propagando para o período. Isso daqui, tá bom, acaba sendo o lugar que junta, né? Que acaba sendo o uso das duas partes simultaneamente, a questão do movimento de gráfico, tá? Com a questão da periodicidade das funções, sendo cosseno tangente das funções periódicas, em uma informação, tá bom, que vai ser a cerejinha do bolo, que é a parte do período. Tá? Tipicamente, perguntas de trigonometria desse contexto aqui, tá? E é o contexto mais típico até da trigonometria, vão querer perguntar isso daqui. Tá bom? Digamos que se o cara quiser fazer uma pergunta só sobre todo esse rolezinho, tá? A que tem mais graça de fazer é a do período. Tá bom? Então isso daqui guarda no coração. Tá? Tenha certeza que isso aqui ficou claro e decorado. Tá bom? Se não ficou claro e decorado, você pausa a tela agora, passa sua vida contemplando isso daqui até o momento que ficar claro e decorado. Tá bom? Porque são duas condições. Tá? Você tem que entender o porquê. Tá bom? Isso ajuda a ver se está tudo claro em relação à questão da movimentação do gráfico, a questão da compactação na direção horizontal, né? Compactação, dilatação, ser um pouco contrário, intuição, enfim, mas aqui já tem uma coisa que ajuda a tornar um pouco mais palpável, um pouquinho mais intuitivo, né? Porque que multiplicar por 3 dentro não é uma dilatação, sim uma compressão, tá bom? Isso daqui é absurdamente importante, tá? Contemple isso daqui até o momento que esteja claro e decorado, beleza? Não, mas gente, a partir daqui, vou fazer um outro exemplozinho agora para juntar todos os parâmetros aí,
tá bom? Mas entenda que esse em destaque é o que particularmente que você tem mais interesse em perguntar, tá bom? Bora lá fazer um exemplozinho então. Então, rapaziada, saca só. Eu vou fazer aqui num programinha a sequência dos gráficos, tá? Que fica uma coisa um pouco mais precisa. E, inclusive, é um programinha muito bom, tá? Um programa gratuito, que é o GeoGebra. Talvez algum de vocês já tenha tomado contato com ele alguma outra vez e tal. E vocês podem baixar, tá bom? Ele é gratuito, é um programa levinho até. Tem versão para dispositivo móvel também, tá? Para smartphone. Nunca usei no smartphone, mas imagino que assim, a construção dele no computador é muito bem feita, tá? Imagino que para smartphone também não seja muito diferente. Vocês podem, se quiser, reproduzir essa construção que eu vou fazer agora. É fácil, tá? Um programa que é muito bom, particular, porque ele é intuitivo, tá bom? Isso tornou ele bastante popular. Você não precisa fazer um curso inteiro, tá? Para entender como é que o programa funciona. Bem intuitivo mesmo. Então, aqui do lado ele vai ter uma telinha para você fazer as entradas das funções que você quer, tá bom? Ele faz muitas outras coisas, geometria plana, por exemplo, tá? E faz geometria espacial também em atualizações mais recentes aí. A gente precisa fazer um gráficozinho bem básico aqui, função trigonométrica, isso ele faz muito bonitinho. Então, ó, quero fazer o gráfico desta função aqui, ó. R de x igual a menos 3 vezes seno de 2x mais π sobre 4 mais 1. Tá bom? Então você vê que contempla todos os parâmetros ali, né? Então eu tenho alguém com deslocamento horizontal, multiplicação dentro, multiplicação fora e deslocamento vertical. Tá bom? Isso tudo partindo do gráfico primitivo do seno de x. Tá? Então aqui, ó, imagem entre menos 1 e mais 1, seno começa no zero, sobe, né, e atinge o valor máximo 1 pela primeira vez, um valor positivo, no π sobre 2, né, como π é 3,14, π sobre 2 vai dar 1,5 alguma coisinha, tá? Então, um pouquinho antes do 2 aqui, 1,5 alguma coisinha, né, o gráfico está apontando ali. Qual a sequência que eu falei para vocês que a gente deve fazer então? Se eu quero chegar até isso daqui, tem que fazer um passo de cada vez, tá bom? Primeira coisa por onde você vai começar é o deslocamento horizontal, tá? Pelo π sobre 4. Depois dilatação compressão horizontal, depois dilatação compressão vertical e depois deslocamento vertical, tá bom? Sim, né? Como dentro é tudo ao contrário do que está fora, né? Até os passos aqui você viu que inverteu, né? Você começa com o deslocamento horizontal e termina com o deslocamento vertical, tá? E no meio do caminho as compressões e dilatações, primeiro na horizontal, depois na vertical, tá bom? Então o primeiro passo, no lugar de seno de x, é fazer a soma do π sobre 4 dentro, tá bom? Somar a constante dentro, o gráfico não vai para o lado positivo do x, ele vai para o lado negativo, esse gráfico vai para a esquerda, π sobre 4 radianos. Então você vai ver, por exemplo, ó, o zero, né, na origem aqui, passando para o menos π sobre 4, tá bom? Bom, se π sobre 2 é um pouquinho abaixo de 1,6, tá, 1,5 nos quebrado, o π sobre 4, portanto, que é a metade disso, vai ser 0,7, está perto de 0,8, está um pouco acima de 0,75, então você vai ver mais ou menos o gráfico indo para cá. Bora fazer então? Primeiro deslocamento, ó. Então, o gráfico verdinho era o gráfico original. Perceba, né, que o gráfico deslocou um pouco para a esquerda, como era esperado. Feito isso, então, feito o deslocamento horizontal, o próximo passo agora é fazer o fator que multiplica o x. Tá bom? Aqui eu estou colocando um fator positivo, e eu lembro vocês que se ele é positivo, ele vai ser apenas responsável por compressão e dilatação horizontal, mas não vai ter nenhuma reflexão envolvida. Se tivesse um menos aqui dentro, então se fosse menos 2, eu faria primeiro esse que eu vou fazer agora, que é o com 2, depois faria em separado a colocação do menos aqui, tá bom? E o menos sozinho geraria uma reflexão em torno do eixo y, tá bom? Não vai ter esse menos aqui dentro, tá? Fora vai ter o menos, eu vou ter que fazer o movimento correspondente, tá bom? Se tivesse, eu faria em separados os dois. Bom, multiplicar por 2 fora, dilatação vertical. Por 2 dentro não é uma dilatação horizontal. Por 2 dentro é uma, aliás, não é uma dilatação, é uma compressão. Então, vou apagar o primeiro gráfico para não ficar uma poluição visual aqui, minha gente. Então, primeiro gráfico já transladado para a esquerda, né? Esse cara agora vai ser comprimido à metade. E numa dessa, o período que até então era 2π radianos, né, vai passar a ser π radianos. A questão do período ficar dividido, né, pelo módulo do K, no caso o módulo do 2. 2π por 2 vai dar 1π. Então, temos agora a compressão. Você vê certinho, né, o efeito mais nítido da compressão é a questão da aproximação, né, dos valores de repetição aqui. Tá bom? Imagem continua de menos 1 até mais 1, porque até agora a gente não fez uma movimentação na direção vertical, e isso é responsabilidade de outros parâmetros que vão começar a entrar em campo agora. Então, de novo, ó, isso daqui, trocou x por 2x, compressão na direção horizontal. Lembra sempre que essa compressão de dilatação é feita
sobre o eixo Y, tá bom? Ou seja, o ponto que estava em cima do eixo Y vai continuar ali. Entendeu? A imagem do zero não vai mudar, porque 0, 2 é 0, 500 é 0, continua sendo 0. Tá bom? Então, esse ponto amarrado, e é a partir dali que você vê se rolou uma compressão de dilatação. Tá? Beleza, nós estamos com esse gráfico agora. Vou querer agora fazer a colocação do parâmetro que faz a dilatação compressão na direção vertical. Esse parâmetro vai ser menos 3, tá bom? Só que como um sinal de menos sozinho é responsável por uma reflexão em torno do eixo X, deixa ele para eu colocar depois. Claro, se você quiser colocar ele junto com esse que vem agora, ok, tá? Mas como é perigoso você acabar prestando atenção só em um efeito e esquecer o outro, tá bom? Eu prefiro destacar mais por causa disso, tá bom? Para não ter o risco de errar. Segurança em primeiro lugar, minha gente. Então vai lá. 3 fora. Aqui as coisas passam a ser um pouco mais intuitivas, né? Então, esse gráfico vai dilatar na direção vertical. Como até agora você não tirou a linha média do zero, então o gráfico que é do menos 1 até o mais 1 vai continuar tendo os picos, né? Os picos e os vales ali em valores simétricos, tá bom? No caso, ao invés de ser do menos 1 até o mais 1, vai passar a ser do menos 3 até o mais 3. Então, lá está a dilatação. Então, de novo, o gráfico original, tá? Agora ele sofreu uma dilatação. Perceba como é feita a dilatação em relação ao eixo X. Não. Quem estava no zero agora vai no 3 é 0, também conhecido como não mudou. Tá bom? Então, exatamente. Né? O povo amarrado ali não sai do lugar, mas o pico, por exemplo, que era 1, passou a ser 3. O pico que era menos 1 passou a ser, o vale, perdão, que era menos 1 passou a ser menos 3. Ok? Então, tirando esse gráfico daqui agora, nós vamos mandar o sinal de menos na frente de tudo. Trocar o sinal de todas as imagens que até então estavam sendo obtidas, reflexão em torno do eixo X. É só ter paciência de fazer cada passo em separado que vai dar tudo certo. Tá bom? Fazer daqui para cá direto é guerreiro demais. Tá bom? Não se metam a herói de querer fazer isso aqui numa tacada só. Reflexão em torno do eixo X, então. Tá lá, né? Você vê certinho. Ó. Todo mundo duplicado enquanto eu mantenho os dois gráficos. Né? Na hora que eu apago, tá lá o gráfico refletido. Finalmente, um movimento mais simplesinho para o final, tá bom? Que é depois de tudo isso aqui já está feito. Eu vou somar uma unidade de todas as imagens, esse gráfico vai ser deslocado para cima, ele vai subir. E o que era até então uma imagem com intervalo simétrico, né, do menos 3 até o mais 3, o menos 3 vai subir para o menos 2, vai subir uma unidade, e o 3 vai subir para o mais 4. Tá bom? Diminuir um pouquinho o zoom aqui. Então, subindo o desenho, apagando o penúltimo gráfico, pronto, tá aí. Então, um gráfico que foi jogado para o lado, né, inicialmente, no caso para a esquerda, devido à soma dentro. Depois, o 2 lá dentro fez o gráfico ser comprimido, tá bom? Isso afetou o período. Tá? O período passou a ser π radianos, tá? 2π sobre 2, e não mais mudou porque ninguém mais afeta o período. Tá? Porque a gente destacou na tela anterior, o cara que afeta o período é o parâmetro K. Em seguida teve uma dilatação vertical devido à ação do 3, uma reflexão em torno do eixo X devido ao menos, e no final, um deslocamento vertical de uma unidade para cima, né, que tirou a imagem do menos 3 até mais 3 e passou a ser do menos 2 até mais 4. Então, conjunto de imagem, intervalo fechado do menos 2 até mais 4, período 2π dividido pelo módulo do 2, π radianos. Okay? Um detalhe que eu queria destacar com vocês, o parâmetro que fica menos visível no desenho. Tá? O 3, por exemplo, né, o módulo do menos 3 aqui, ele fica visível como sendo a distância da linha média, tanto até um pico quanto até um vale. Né? Então, você vê do menos 2 até mais 4 a distância 6, né? Dividido por 2, 3, do meio do caminho até o topo e até a base. 3 para cada um. Né? É o efeito que esse módulo do menos 3 aqui, que é 3, acaba tendo. Legal. Ou menos geral. A reflexão, beleza. O 2, eu vejo a presença dele na questão da compressão, né? Na questão do período. O mais 1, vejo claramente o deslocamento da linha média, né? A linha média que estava aqui no 0 no gráfico anterior, ela foi para o 1. A linha média teve que subir uma unidade. Então, lá está a linha média subindo. Então, ela também tem uma presença, né, sabendo olhar no lugar certo, ela tem uma presença no desenho. Agora, o cara que você não vê diretamente no desenho é o primeiro passo. Né? Porque como ele foi muito modificado posteriormente, na verdade, o que inviabiliza ver esse passo, né, ver esse número diretamente aqui, é o que veio depois. Porque se não tivesse tido nenhuma compressão de dilatação na direção horizontal, tá, você veria esse deslocamento aqui do 0 para o menos π sobre 4, né, ou seja, um intervalo ali de π sobre 4 radianos na direção horizontal, ainda presente. Mas a hora que veio a compressão, ela mudou aquele π sobre 4, tá? No caso, o menos π sobre 4 ali. Então, esse parâmetro ele não tem uma presença direta no desenho por causa disso. Tá? A menos que seja
1 ou menos 1, o que está do lado do x, né, portanto não faça nenhuma compressão de dilatação de fato, esse número aqui ele acaba se perdendo. Né? Na verdade, esse número aqui, ó, ele passou a ser o menos π sobre 4 sobre 2, ele passou a ser o menos π sobre 8. Beleza? Você tem que desfazer, né, o rolezinho aí para chegar no π sobre 4. Tá bom? Então a gente consegue acessar ele também. Tá? Mas assim, acaba sendo um parâmetro de tanto interesse quanto os demais. Tá bom? O mais importante que vão querer questionar loucamente é o período. O cara que mexe na amplitude, né, e o cara que mexe na linha média juntos acabam tendo interferência no conjunto imagem, então acaba sendo uma pergunta que o cara pode fazer de modo compacto também, tá bom? Esse deslocamento horizontal aqui ele acaba sendo o mais inerte de tudo, tá? De outro modo ainda, se eu não colocasse esse π sobre 4 aqui, tá bom? Tivesse todo o resto, mas tirando esse π sobre 4. O que é mudar para o período? Nada, porque o período depende só do cara que multiplica o x aqui dentro. O que é mudar no conjunto imagem? Também nada, né? Porque mais depende do cara que vai multiplicando aqui fora, da amplitude, e depende do que está somado fora de tudo, mas não depende do que está somado dentro. Tá? Então, exatamente como ele acaba sendo o menos útil dos parâmetros, né, para propósitos práticos, também não se tem muito interesse em questioná-lo. Se for para a construção como um todo, ok, tem que colocar ele na jogada. Tá? Mas para mais das perguntas de trigonometria, não vai ser o caso. E vejam, ó, embora esse final aqui da trigonometria, né, por ser o topo da montanha, acaba sendo a cerejinha do bolo, né, acaba tendo um pouquinho mais de complexidade, porque envolve todo o conhecimento básico de trigonometria, aliado com as ideias importantíssimas de movimento de gráfico, né, você tem que ter muita ferramenta incorporada, né, já devidamente assimilada, para poder fazer direitinho uma questão dessa parte aqui. O Enem tem feito com alguma frequência, tá, questões dessa parte de trigonometria, tá bom? Então, assim, a gente às vezes faz uma associação, né? Já não é bem verdade também essa associação, mas enfim, de que o Enem às vezes tem questões menos complexas do que uma FUVEST ou única primeira fase. Em média, isso acaba sendo verdade ainda assim, né? Mas não quer dizer que só vai ter questão boba no Enem também, tá bom? Então, algumas questões já daquele calibre um pouco mais elaborado, né? E muitas vezes são questões determinantes, aquela questão que faz diferença ali no processo, tá? O Enem tem colocado questões especificamente dessa parte da matéria, tá bom? E aqui está um belo espécime que não me deixa mentir. Vamos ler as coisas aqui. Um cientista em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa utiliza uma função do tipo P de T igual a mais B cosseno de KT. Então vamos nós falar de pressão sanguínea de novo. Ok. Em que A, B e K são constantes reais positivas. E T representa a variável tempo medida em segundo. Então, constantes positivas. Bom, para um deles aqui em particular vai fazer a diferença. Considere que o batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Intervalo de tempo entre dois máximos ou entre dois mínimos. Período da função, tá bom? Falei para vocês, né? Entre duas passagens pelo zero, por exemplo, pelo valor médio da função, você não tem necessariamente um período ali, tá bom? Agora, para dois mínimos ou dois máximos, aí você tem um período configurado ali. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve esses dados. Então, você vê, ó, bateu perto lá do 120 por 80, né? Que ele mandou um 120 de pressão máxima e o 78 de pressão mínima, aliás, pressões diastólica. Número de batimentos cardíacos por minuto, né, 90. Tá bom? E ele falou alguma coisa que sobre a variável T está em segundo. Tá? Então isso tem que ser levado em consideração, seja esse 90 aqui é 90 batimentos em 60 segundos. Ele pede a função, tá, que descreve, ou seja, achar os parâmetros A, B e K. Legal. Imitando questões anteriores até onde der, de novo, cosseno de qualquer coisa nessa vida vai variar entre menos 1 e mais 1 se eu não tiver limitações de domínio. Tá bom? Se eu multiplico tudo por B, né, para começar a montar essa função aqui, como ele falou que B é positivo, isso vai fazer a manutenção, né, dos sinais das equações, que vai fazer os sinais se preservarem. Tá bom? Vai ficar aqui menos B, aqui mais B, aqui B vezes cosseno, e pelo fato dele ser positivo, mantive os sinais das equações intactos. Legal. Vamos somar agora, quer dizer, agregar nessa conta. Mesmo que seja negativo, somar subtraindo com afeta sinal de inequação. Tá bom? Isso passa a descrever o mínimo da função como sendo A menos B, o máximo como sendo A mais B. Tá bom? E aqui eu tenho a função P de T propriamente dita. Vamos encaixar as pecinhas no lugar agora. Pressão máxima, 120. Pressão mínima, 78. Então, ó, a mínima, 78. A máxima, 120. Tá bom? E vocês veem, né? Essa conta já começa a bater bem com aquilo que a gente comentou na teoria, de que o cara responsável pela movimentação vertical da função, que no caso aqui é o responsável, né, o parâmetro A, claro que ele está usando como A, que é o que a gente estava chamando de V na teoria, tá? E o que a gente estava usando como A na teoria, que era a amplitude, aqui é o deslocamento vertical. Então, o B aqui é o responsável pela amplitude.
Lembra, né? Enquanto eu não tiro a linha média de seno ou cosseno do zero, a função percorre intervalos simétricos na imagem, né? De menos 1 até mais 1, se eu não colocar nenhuma dilatação com pressão na frente. E aqui ela estaria indo de menos b até mais b. Né? Ou seja, abrir b para cima e para baixo, o módulo de b para cima e para baixo, a partir da linha média. E a linha média em si é o papel do termo que está somando aqui fora, né? Do cara do deslocamento vertical, a gente acabou de ver na teoria. E é por isso que você está vendo aqui, né? De menos b até mais b, até o momento que eu coloco o a na conta, né? O deslocamento vertical aqui. E aí você passa a ter a linha média não mais no zero, mas sim no A. Então, a partir do A, você vai abrir para cima e para baixo o módulo do B para chegar nos valores máximo e mínimo. Tá bom? Então, na prática, eu vou resolver esse sisteminha linear, não preciso saber nada disso para resolver as continhas, mas é para ver se faz sentido com o desenho. Tá? Se eu somar as duas coisas aqui, ó, observa quanto que vai aparecer. Vai ficar 2A, né, igual a 120 mais 78, mato o B na soma. Já passei 2 para baixo. Se ao invés de somar, eu subtrair, né, se eu fizer de baixo menos a de cima, aí ficar menos A. Tchau. Vai ficar 120 menos 78 igual a 2b. Então 2b igual a 120 menos 78 sobre 2. Olha essas contas. O A, no caso aqui, que é o que a gente chamou de V na teoria, a linha média. Linha média, bem no meio do caminho entre o máximo e o mínimo. Bem no meio do caminho, uma média aritmética é muito justo que está aparecendo aqui. Então, eu até estou deixando essa conta intermediária, ao invés de colocar direto o valor, tá? Mas para a gente poder parar e observar, e reparar nesse fato, tá? Então, faz sentido se eu interpreto as coisas graficamente. Tá bom? Quanto mais eu conseguir jogar isso aqui para o desenho e interpretar as coisas graficamente, é o propósito, né, desse casamento aqui das ideias de trigonometria com o movimento de gráfico. E agora, a partir da linha média, né, entre o mínimo e o máximo, você tem uma certa distância, um certo afastamento. Metade disso é o que você abre para cima e para baixo a partir da linha média. Né? Então, metade da separação entre o máximo e o mínimo a partir da linha média é o que vai ser o quanto dilatou ou comprimiu o desenho. Tá bom? Bora lá, né? Essa conta aqui vai dar 99, né? Se fosse 120 com 80, daria 200 certinho, dividido por 2 daria 100, tá bom? Tem um 2 a menos aqui, dividido por 2 tem 1 a menos, então 99, e não 100. Aqui 120 menos 78 sobre 2, tá bom? 21. Perfeito, então já tenho A e B, falta descobrir o parâmetro K agora. E a gente sabe, né? É a pergunta que tem mais interesse de ser feita pela trigonometria, é o cara que vai afetar o período. E o que ele falou a respeito de período foi isso daqui, né? O intervalo de tempo entre dois batimentos, entre duas pressões máximas sucessivas, é o que eu chamo de batimento cardíaco. Ou seja, o batimento cardíaco é o período dessa função. Qual é esse período? Bom, a gente sabe que em 60 segundos, em um minuto, teve 90 batimentos. Bom, como a coisa é periódica aqui, né? Então você tem os batimentos a intervalos iguais, então tem proporcionalidade. Posso mudar uma regra de 3 aqui, portanto, né? 90 batimentos em 60 segundos. Quero saber o tempo que demora para um batimento. Eu vou chamar de T maiúsculo porque é exatamente a ideia de um período. Nessa regra 3 ficamos com 60 em 90, tá bom? 60 segundos para 90 batimentos. Simplificado, né? Arrebentando 30 acima e embaixo. 2/3 de segundo. Você também pode associar, tá? Sendo profundos conhecedores entusiastas da física, senhores, que 90 batimentos por minuto é a frequência cardíaca, certo? Isso aí é básico de conhecimento prático de vida. São integrantes ideias de biologia. Frequência com período. O que você sabe da física? Frequência é o inverso do período. Né? Tá aqui o inverso do período. Tá? Se lembrar disso, quiser mandar direto, por favor, tenha bondade. E como o período, né, essa aqui é a parte importantíssima, é 2π sobre o módulo de K, isso aqui igual a 2/3, nós vamos cortar um 2 de cada lado, tá bom? Vai ficar o módulo de K igual a 3π, tá bom? Então 2 cortou, 3 subiu para cá multiplicando, o módulo passou para lá. Como ele falou que o K é positivo, das duas opções que eu teria a partir daqui, né, do K ser o 3π ou menos 3π, ambos têm módulo 3π, sendo o K positivo, eu fico com o K igual a mais 3π. Tá bom? A princípio não teria porque descartar o sinal de menos se não fosse falado nada e a questão teria duas respostas. Tá bom? Como foi falado, aí ok. Com tudo prontinho aí, né? Então eu tenho A99, B21 e o parâmetro K que é igual a mais 3π. Tá bom? Todo mundo positivo, como ele falou. Então 99 que é o A, 21 que é o B, 3π multiplicando o T lá dentro do cosseno. Tá bom? Estamos marcando aqui a alternativa A. Beleza?